nossa jornada. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com cada dia com que a gente foi trabalhando ao longo dessa semana. Eu quero agradecer pela vida de vocês, agradecer por cada um que desejou, participar comigo nesse período. Hoje nós vamos entrar no tema sobre tratamento e lá no final eu vou falar um pouco sobre esperança. No tratamento a gente vai entrar dentro de alguns temas, alguns itens que são importantes. O primeiro item diz respeito ao profissional que cada pessoa busca para cuidar de si. É muito importante que você tenha vínculo com o seu profissional, com aquele profissional que você escolheu. Para aqueles que já estão em acompanhamento, parabéns, permaneça em acompanhamento. Para aqueles que ainda não têm e que percebem, com todas as avaliações que vocês foram fazendo ao longo da semana, as reflexões que vieram, que surgiram na mente de vocês, procure um profissional que possa cuidar de vocês. Isso é muito importante. Todos nós precisamos, em algum momento da vida, de um cuidado profissional. Eu mesma já busquei cuidado profissional. E nós que estamos na psicologia, a gente também precisa ser cuidado. O segundo item diz respeito à questão do diagnóstico. Parece algo simples, mas não é. Um diagnóstico mal feito reflete num tratamento também meia boca, Aquele tratamento que não tem tanto sucesso, porque tratar uma fobia específica não é a mesma coisa de um toque, por exemplo. Os caminhos, as rotas são diferentes. Então, para isso, o profissional precisa ter clareza do que ele está cuidando, da vida daquela pessoa, quais são os nós críticos que estão emperrando aquela pessoa de avançar. Isso é muito importante. Então, eu costumo falar para os meus alunos na pós, eu sou coordenadora de pós-saúde mental, eu costumo dizer para eles que a gente não tem que ter pressa em fechar um diagnóstico, mas a gente precisa investir num bom diagnóstico. Então, a princípio, enquanto não se tem um diagnóstico, a gente cuida de sinais e sintomas. E aí, ao longo de 3, 6 meses, a média da psiquiatria são 6 meses, a gente fecha o diagnóstico para cuidar cada vez mais e cada vez melhor do caso daquela pessoa. O próximo item fala um pouco em relação ao tipo de tratamento, Quais são os tipos? E aí, para pensar nos tipos, eu preciso entender em que nível aquela pessoa está dentro da ansiedade. O caso dela é um caso leve, um caso que iniciou há pouco tempo, que os sinais e sintomas não são tão prejudiciais em todas as áreas, é algo que ela se sente mal, que ela tem um sofrimento, mas ainda assim ela consegue trabalhar, ela consegue estar nos meios sociais. Ou é um caso moderado, já está prejudicando alguns lugares onde ela vive, onde ela participa. Ou é um caso mais grave, aquela pessoa já está numa situação mais crônica, ela tem dificuldade de lidar com o sofrimento que ela possui, ela entra no sofrimento interno, uma crise interna, ao mesmo tempo prejudica as relações com a família e as relações no trabalho, as relações nos outros espaços sociais que ela convive. Essa pessoa, ela tem uma dificuldade de aderir ao tratamento, nenhum tratamento fez efeito com ela. É um caso mais sério, um caso que a gente tem que ter uma visão mais ampla do que é possível para aquela pessoa. Em alguns casos, é necessária a medicação. Eu costumo dizer que a medicação, sendo bem prescrita pelo psiquiatra e acompanhada por ele em conjunto com o psicólogo, faz toda a diferença para alguns casos. Então, para quem toma medicação, não tome isso como o fim do mundo. Existe muito preconceito ainda dentro da psiquiatria, porque a saúde mental é uma doença que a gente não vê. Quando a gente vê, às vezes, a pessoa já está gritando que ela está precisando de ajuda. Não é igual uma doença de pele, que é visível, você percebe que aquela pessoa está doente. Então, não se sinta culpado por estar tomando a medicação, ou se sinta fraco por estar tomando a medicação, ou menor do que qualquer outra pessoa. Não, nós somos humanos.
E na condição humana nós precisamos, em alguns momentos, assim como a gente toma remédio para dor de cabeça, dependendo do caso, é necessário tomar uma medicação para a questão emocional. E vocês viram aí ao longo dos dias que as questões da ansiedade não é só uma questão emocional, é uma questão também física, né? Ela tem efeitos hormonais, ela tem efeitos no cérebro, e nem sempre é fácil você enfrentar isso sem medicação. Então, para os pacientes que eu acompanho, eu sempre faço uma análise se aquele caso é leve, moderado ou grave, e dependendo de como aquela pessoa se encontra, eu vou cuidar e orientar quais são as possibilidades de tratamento. Sempre procuro, na medida do possível, acompanhar aquela pessoa, se ela estiver sendo acompanhada com um psiquiatra, em conjunto com o que ele está falando, o que ele está orientando, para que o paciente não fique perdido, ele não se sinta no meio de orientações que se contradizem, né? O psiquiatra fala uma coisa, o psicólogo fala outra. Então, mesmo que às vezes eu não tenha um contato muito de perto com aquele psiquiatra, eu procuro as orientações que ele deu para o paciente, eu procuro saber pelo paciente. E aí eu vou norteando, né, todo o processo terapêutico em conjunto com as orientações do psiquiatra. Nunca sendo mais ou menos do que o outro profissional. Nós precisamos dar as mãos no acompanhamento com o paciente. Um próximo item fala sobre o estilo de vida. Às vezes a gente entra, né, o psiquiatra entra com a medicação, a pessoa vai fazer terapia, mas o estilo de vida dela está um caos. E aí não adianta ter um investimento somente de medicação e gastar com terapia, né? Eu costumo falar isso para os meus pacientes. Não adianta você gastar me pagando em terapia, com terapia, se o estilo de vida daquela pessoa está um caos, né? A família dela está um caos, o trabalho dela está um caos. E aí a gente precisa voltar lá no instrumento da roda da vida. Qual é o primeiro passo que você precisa dar para sair desse caos? Nós precisamos parar de nos vitimizar. Tem situações que o primeiro passo, quem precisa dar, somos nós. E às vezes o nosso primeiro passo vai refletir em todo o processo das outras coisas que precisam ser reorganizadas, ser alteradas, ser colocadas no eixo. Então, dê o primeiro passo, entenda, faça Vocês já fizeram isso, né? Uma leitura das áreas. O que eu preciso fazer? O que eu preciso modificar? O que eu preciso ajustar? O que depende de mim? Porque senão a gente coloca a nossa vida toda na mão do profissional que cuida da gente e acredita que o dinheiro que você pagou para pagar a consulta ali vai fazer uma mudança de 360 graus na sua vida. Não, o tratamento é um tratamento em conjunto. E um outro aspecto importante é o tempo que vocês estão sentindo, né? Que a pessoa está sentindo aqueles sinais e sintomas. Como eu falei, isso vai influenciar se o caso está sendo leve, moderado ou grave, né? A resistência da pessoa no acompanhamento, ela é resistente ao acompanhamento ou ela aceita esse acompanhamento, né, profissional? O impacto, né? O impacto tem a ver com a questão de como está a vida dessa pessoa, o impacto do que ela está sofrendo, que tipo de impacto isso gera na vida dela, social e na casa. Então, isso também é importante que o profissional avalie. Enfim, esses são os passos importantes para que vocês possam refletir. O que normalmente é orientado em relação à ansiedade? Para além do acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, é importante que você também insira a questão da alimentação, né? Um cuidado com a alimentação. Como é que está essa alimentação de vocês, né? É uma alimentação saudável? Ou você não tem horário para comer, come em qualquer horário? Isso faz toda a diferença em relação ao organismo. Você hidrata o seu corpo, a hidratação é muito importante, principalmente se você tiver com quadro de ansiedade, né? Ansiedade e depressão, é importante hidratar o organismo. Como é que está a questão do sono? Você consegue dormir ou você tem dificuldades para dormir?
Isso tudo vai influenciar também na sua energia no dia seguinte. Se você tem dificuldade para dormir ou tem insônia, como eu já até falei numa outra aula, né? É uma insônia inicial, no início da noite, ou intermediária, ou final, isso vai atrapalhar com certeza a sua energia para estar disposta ou não nas atividades do dia seguinte. Uma outra questão é a atividade física. A atividade física ela traz energia para o nosso corpo, né? Ela ajuda na memória, na concentração, na atenção. Então, fazer uma atividade física, mesmo que seja uma caminhada, faz toda a diferença. E aí, hoje eu quero propor a vocês uma outra reflexão que entra dentro da temática da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que também é um braço para cuidar da ansiedade e de outros transtornos, né, dentro da saúde mental. Então, dentro dessa política de práticas integrativas, nós temos a acupuntura, nós temos a aromaterapia. Eu vou falar especificamente da aromaterapia porque eu me formei em aromaterapia para cuidar melhor dos meus pacientes. E aí, na aromaterapia, eu tenho tido muitos resultados positivos, né? Lógico que a aromaterapia ela faz parte da prática integrativa, então ela precisa integrar todas essas outras coisas que eu citei aqui. Um bom acompanhamento, se a pessoa precisar de medicação, com a medicação, com uma rotina de vida adequada para aquilo que ela está vivendo, né? Que possa ter ajustes nesse estilo de vida que ela está tendo. Um olhar em relação à questão profissional, que tipo de trabalho é esse que eu executo, porque tem trabalhos que nos adoecem, enfim. Mas com a aromaterapia, eu tive resultados muito impactantes, assim, de um tempo bem reduzido, com acompanhamento, né? Então, assim, pacientes que não dormiam passaram a dormir, pacientes que tinham dores no corpo, essas dores amenizaram, né? Elas minimizaram, enfim. Então, eu recomendo a vocês que, para além de todo esse processo do tratamento com o profissional da psicologia e da psiquiatria, se for necessário, vocês também procurem esse suporte da aromaterapia ou da acupuntura ou de outras áreas, né, dentro das práticas integrativas. Puxa lá no seu Google, práticas integrativas em saúde, que vocês vão perceber quais são as áreas, quais são as possibilidades de cuidado, que são sempre num cuidado mais natural e que podem promover saúde para a vida de vocês, tá bom? Uma outra questão é a prática da meditação, né? É comprovado aí cientificamente que a meditação, o yoga, ajuda muito em relação a esse cuidado com casos de ansiedade. Então, se vocês puderem, invistam também nesse tipo de cuidado, porque vai fazer toda a diferença para vocês no dia a dia. Né? Vai trazer clareza mental, vai trazer um equilíbrio, isso é muito importante. Então, se puder, é uma outra dica para ajudá-los. E para finalizar, eu quero falar em relação à esperança. A gente termina a nossa jornada hoje. Eu quero trazer duas frases para que vocês possam gravar no coração de vocês. São frases que me acompanham desde ainda muito novinha, né? Eu não sou velha não, mas desde muito novinha, lá nos meus 12, 13 anos, eu aprendi essas duas frases a partir dessa idade, mais ou menos. E sempre que eu encontrava desafios ou que eu sofria por algum motivo, eu colocava essas frases na minha mente, no meu coração e fixava aquilo que tem muito a ver com as 3 orientações que eu dei para vocês quando os sintomas vierem, né? Eu vou relembrar. Quando os sintomas da ansiedade começar, eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo, reconhecer que são sinais e sintomas da ansiedade. O segundo é determinar que aquilo vai passar. Vai passar. Você não vai viver a vida inteira assim. Determina isso para a sua vida, porque a sua mente quer dizer o contrário, ela quer dizer que você vai morrer desse jeito. Você precisa acreditar que você não vai viver a vida inteira assim. A sua vida é um presente, por isso nós vivemos no momento presente. Então, se ela é um presente, faça dela o melhor laço, o melhor embrulho, o melhor pacote, né? E dentro desse embrulho, coloque aquele presente que você não vive sem ele. Aquele presente que tem o maior valor.
Porque a grande questão é que nós estamos deixando a nossa vida para lá e estamos nos importando às vezes com a vida do outro. Passe a se importar primeiro com você. Então, o primeiro é reconhecer, o segundo é determinar. Determine, minha vida é um presente, eu vou investir nela. A gente às vezes investe R$50 num lanche, né? Esses lanches dessas lojas aí mais chiques, R$50, não tão chique, mas enfim, essa loja, né? Esses fast food aí da vida, a gente investe R$50, R$100 no cabelo, mas a gente não quer investir R$100 no cuidado com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental. Então, determina. E o terceiro é você redirecionar. Redirecionar é você pensar na sua respiração, você focar em outras áreas no momento da crise, para que você não adoeça cada vez mais, aquilo não fique, não perdure, né? Não fique ali tanto tempo, você sentindo aquilo ali. Então, as três dicas que eu coloco para vocês, os 3 passos, no momento que os sinais e sintomas vierem, são esses 3. Só que nesse momento aí do redirecionar, você pode usar e lembrar essas 2 frases que eu vou dizer para vocês. Que eu quero linkar essas frases com a palavra esperança, né? Que vem do verbo esperançar. Nós precisamos esperançar mais, né? E viver menos caos na nossa vida. Porque a nossa crise, primeiramente, ela é interna. E aí as crises externas, elas só vão alimentando a nossa crise interna. Então a primeira frase é: o fracasso jamais me surpreenderá se minha vontade de vencer for suficientemente grande. Se a sua vontade de vencer esses sinais e sintomas for suficientemente grande, você já venceu. Mas se por acaso você não tiver essa força, né, tamanha, busque forças nas pessoas que você ama. Some a sua força com as forças das pessoas que estão ao seu redor e que te amam. E aí você vai vencer esses sinais e sintomas. A outra frase não importa mais o que fizeram de ti. Importa agora é o que tu vais fazer com o que fizeram de ti. Muitas pessoas sofrem nos dias de hoje, no momento presente, com coisas que aconteceram no passado. Só que aquilo que aconteceu no passado não tem como apagar. Então não importa mais o que aconteceu. E é lógico que tem um peso, que tem uma história dentro de vocês, que aquilo é uma balança o tempo todo. Só que aquilo que aconteceu, o não importa mais, não é que a gente não vá considerar o que aconteceu. Mas você precisa exercitar essa frase na sua mente. O que aconteceu, o que fizeram, eu não tenho condição de mudar. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle com o que eu vou fazer daqui para frente. Parte do controle, né? Tem coisas que a gente não controla. Mas parte do controle, eu consigo de fato atuar. Então agora o que vai importar é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Grave essas 2 frases na mente de vocês e não esqueçam que a vida precisa ser vivida. Todos os dias vocês recebem 24 horas de vida na sua conta bancária de vida. O que você faz com essas 24 horas? Você fica em cima da cama, acreditando que alguma coisa mágica vai acontecer para mudar a sua história, ou você fica pedindo para ir embora logo, para morrer. É isso de fato que você quer da sua vida? Eu não acredito nisso. Se você entrou nessa jornada, é porque algo novo você quer viver. E eu acredito que se você tem algo novo para viver, viva hoje. Experimente hoje. O exercício que nós fizemos ontem, que era o exercício de pausa tudo e viva intensamente algo. Algo simples, mas algo especial. Esse exercício é para fazer todos os dias. Todos os dias você vai tomar um café? Tome um café de uma maneira intensa. Chama aquela pessoa que você ama, blinda com ela o café. Não precisa ser uma taça. Blinda a caneca lá, a xícara. E acredite que cada vez mais, quando nós vamos celebrando a vida, comemorando, às vezes a gente pode não ter vontade nem de tomar o café, mas mesmo assim, o que você precisa fazer? Voltar lá nos 3 passos. Reconhecer que isso faz parte dos seus sintomas. E aí você vai determinar e redirecionar. Redireciona isso. Não, eu não estou afim não, mas eu vou fazer assim mesmo. E faça. Faça, não dê desculpas. Porque as desculpas não vão te levar a viver. Elas vão te levar a morrer.
Uma outra coisa é parar de declarar morte para a sua vida. Nós temos algumas manias que são manias que alimentam o nosso cérebro. O nosso cérebro ele se alimenta dos nossos sentidos. É o que eu vejo, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu sinto o cheiro, é aquilo ali que alimenta o meu cérebro. E aí você fica todo dia declarando, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de frio. Por que você não fala, estou com frio, estou com fome, estou com sede? Nós criamos um vício cultural de declarar morte para as nossas vidas. Nós não precisamos de morte, nós precisamos de vida. Então declare vida para os seus dias. Não pare de declarar morte. Porque a morte, qual é o valor que a morte tem se a gente fica invocando ela? Cada um de nós, todos nós vamos morrer um dia. Mas enquanto estamos vivos, precisamos celebrar e viver a vida de maneira intensa. Quando a gente não consegue viver a vida, a gente precisa de cuidado. E aí é isso que vocês hoje, até hoje, ao longo dessa jornada, têm ouvido e têm aprendido de que forma eu consigo lidar com as minhas questões e quais são os passos que eu preciso seguir para me cuidar melhor, para pedir ajuda, né? Para que eu não vá cronificando dentro do transtorno de ansiedade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Eu vou colocar no grupo algumas orientações e alguns presentes aí, possibilidades de vocês permanecerem comigo sendo cuidados de alguma forma, tá? A gente vai ter aí um grupo, que é um grupo muito especial, e quem quiser participar, eu vou postar a chamada em relação a esse grupo, e é só você colocar eu quero e a gente vai chamar a pessoa no privado e vai orientar como é que faz para participar desse grupo. Tem um outro grupo que eu estou fazendo junto com uma nutricionista, que é um grupo focado na questão da alimentação. Vocês colocaram N problemas, né? Algumas pessoas em relação à alimentação. Então, se você também quiser participar desse grupo, você pode colocar lá eu quero e você terá a possibilidade de participar desse grupo. Tudo assim, com a possibilidade de continuar se cuidando, sem tantas dificuldades, né? As dificuldades que normalmente, em geral, a gente encontra. Tá bom? E eu agradeço de coração por vocês estarem comigo aí ao longo desses 7 dias. E prometo que, se em alguma situação de urgência vocês precisarem me chamar no privado, eu estarei pronta. Às vezes não consigo responder de imediato, porque eu estou atendendo online, mas eu continuo trabalhando, né? Mas eu vou estar pronta em algum momento do dia para responder vocês. Tá bom? Um grande beijo. E lembre-se, hoje é Páscoa. Hoje é dia de renascer. É dia de se levantar e dizer, eu posso. Eu posso. O fracasso jamais me surpreenderá, porque a minha vontade de vencer é suficientemente grande. Tá bom? Tchau, tchau!